Então, a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós estamos gravando, tá? Com o consentimento dos palestrantes. Esse é o 19º encontro de musicoterapia da Unespar, FAP. Também é o 6º encontro do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia, também da Unespar. Esse grupo de pesquisa é liderado pelas professoras Sheila e pela professora Andressa. Sejam bem-vindas, colaboraram na organização do evento, junto aos nossos alunos, monitores. Nós temos o Henrique, o Maurício, a Evelyn, o Fernando e isso mesmo, esses 4 alunos nos auxiliando na organização. Quero agradecer a todos e todas. E todas as contribuições também do colegiado de curso, com sugestões, com várias ideias. E vamos ao nosso primeiro evento online, e ainda nos adaptando. Hoje vamos ver o que acontece. Já estamos com 65 pessoas aqui, as pessoas estão chegando, eu vou liberando a entrada, à medida que elas solicitarem. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros do Centro Acadêmico de Musicoterapia. O Fernando está por aí, né, do Cante. Muito obrigada pela parceria. Agradecer a Associação de Musicoterapia do Paraná, que nos auxiliou na elaboração dos flyers, um apoio financeiro também, para todas as nossas necessidades. No dia 15 de setembro à noite, nós teremos uma palestra com o Gabriel Federico, em parceria também com a associação. Estão todos convidados, no dia 15, 19h30, por essa plataforma mesmo. Todo mundo que está inscrito no evento vai receber também o link para participar desse momento. Bom, é isso. Durante o evento, pedi que vocês mantenham os microfones desligados. Enviem suas perguntas no decorrer de toda a fala dos nossos palestrantes, podem mandar pelo chat, que a nossa comissão organizadora vai selecionar as perguntas para levar aos nossos convidados ao final de suas falas. Então, é só deixar no chat que a gente está de olho. Como eu já disse, então, o evento está sendo gravado. Nós temos um formato de lista de presença automática, então todo mundo que está aqui presente vai automaticamente entrar na nossa lista de presença. Vocês não precisam preencher nenhum formulário, nem comunicar, todo o processo é automático. E os certificados, ao final do ciclo todo, de todos os encontros, nós teremos 5 encontros, né? Até o final de setembro, todas as terças-feiras, sempre 10h30, com exceção no dia 15, que tem 10h30 da manhã, e às 7h30 da noite, para comemorar o dia do musicoterapeuta. Ao final de todo esse ciclo, a gente encaminha toda a documentação para o departamento de extensão, e eles emitem o certificado assim que possível, e encaminham para o e-mail de vocês. Aproveitando o recadinho só antes, o nosso Centro de Direitos Humanos está ofertando uma disciplina em Direitos Humanos, agora nesse semestre. Eu encaminhei para o e-mail das turmas, encaminhei para o grupo geral de WhatsApp as informações, então peço que vocês fiquem atentos, deem uma olhadinha lá, vale a pena participar dessa disciplina, tá? Se quiserem mais alguma informação, podem me chamar ou conversar com a professora Noemi também, porque ela participa dessa comissão e tem mais detalhes para vocês. Daqui a pouco minhas colegas já vão falar com os nossos convidados mais do que especiais, mas para o André não ficar chateado. Bom dia, André, muito obrigada pela presença. Vou ver se eu me recupero. Tá certo. Bom dia, Raquel, obrigada pela presença. E eu passo a palavra para a Sheila, professora Sheila. Então, bom dia a todos e todas, bom dia, André, bom dia, Raquel, sejam bem-vindos, né? É um prazer muito grande e uma emoção estar aqui, compartilhando com vocês esse primeiro dia do nosso encontro, né? E estar na condição de mediadora, né? Da fala de vocês, né? Eu vou acompanhar um pouquinho mais de perto, e vou dividir hoje com a Evelyn,
né, Evelyn e eu estaríamos aqui na função de mediar a fala de vocês e principalmente as perguntas. Então, como Mariana já falou, enviem as perguntas, os comentários pelo chat, e nós vamos, então, na medida do possível, encaminhá-los depois ao final. Todas as perguntas serão feitas ao final da apresentação do André e da Raquel. É um prazer muito grande, eu acho que a musicoterapia, pelo menos para mim, me trouxe, além de muito conhecimento, além de, né, da experiência e da prática, me trouxe muitas amizades. E André, principalmente André, temos uma caminhada bem longa, né, compartilhamos muitos momentos, né, Raquel também, a Raquel, um pouquinho depois, conheci a Raquel depois, mas admiro muito o trabalho de ambos, então hoje teremos, assim, acho que uma abertura muito especial. Aliás, todos os nossos convidados foram escolhidos com muito carinho, né, Mariana e Andressa e a equipe dos alunos. São grandes nomes, com grande experiência, né, uma carreira longa e com muita contribuição para a musicoterapia. Então, para mim, assim, estou muito feliz em estar aqui, né, com vocês, com todos vocês, todos e todas, e, sem mais delongas, então passo a palavra para a Evelyn, que vai apresentar a Raquel, né, o nosso tema de hoje, então, só antes da Evelyn falar, o nosso tema de hoje, então, é a saúde mental e o autismo e a musicoterapia, né. Então, primeiro temos a Raquel, isso, né. Então, Evelyn vai apresentar a Raquel, na sequência, depois ela apresenta o André, e cada um vai falar por 30 minutos. Então, vamos lá. Consegue me ouvir? Sim. Então, a Raquel Siqueira da Silva, ela é professora adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia, é pesquisadora associada do Projeto Alice, Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, tem pós-doutorado concluído em setembro de 2014, nesse mesmo centro, na área de saúde pública, bolsista do programa Ciências Sem Fronteiras, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, é doutora com estágio neste mesmo projeto, realizado pelo SES, né, e mestre em Psicologia e Estudos da Subjetividade, pela Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro. É especialista em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música do Centro Universitário, é psicóloga, bacharel e licenciada em Psicologia pela Universidade Gama Filho, é líder do Grupo de Pesquisa Saúde Coletiva, Epistemologia do Sul e Interculturalidades da Universidade Federal da Bahia, e tem experiência profissional em saúde mental, dependências químicas, soropositivos, idosos e pessoas vivendo em situação de rua. Então, Raquel, a hora que você quiser, pode começar. Bom dia a todos e todas, com imenso carinho que eu estou aqui com vocês. E, Mariana, você vai passar os slides? Sim, já está na tela, né? Certo. Eu quero agradecer, então, pessoalmente, assim, a todos vocês que estão organizando e parabenizar por esse trabalho fantástico, né, que vocês vêm desenvolvendo. Eu já acompanho há algum tempo e agora pelas redes sociais também. Então, é muito, muito gratificante estar aqui nesse evento, né? Quero agradecer a Mariana, a Sheila, né? Tem uma lista aqui. Quero mandar um abraço também para a Andressa, que está aí, a Lidiane, o Maurício Sota, que tem me acompanhado nos outros espaços virtuais, o próprio André Brandalize, que aí já há muitos anos que eu conheço, e há algum tempo que eu não vejo pessoalmente, e a Rosimília também, que faz parte aí, eu até, inclusive, citei Rosimília na minha dissertação. Então, tem muita gente, tem outras pessoas que eu não citei, mas todos que estão nessa sala sintam-se, assim, agradecidos, né, por fazer parte aí da história da musicoterapia, das produções musicoterápicas. Bom, eu tenho 30 minutos para falar, tentar ser fidedigna na palavra. Eu trago algumas questões reflexivas sobre o contemporâneo, né? Se você puder colocar a tela inteira, eu te agradeço, Mariana. Coloca ela aberta, cheia. Isso. Então, eu trago aí uma reflexão sobre a musicoterapia e saúde mental no cenário pandêmico. Nós temos aí um grande desafio planetário
um grande desafio em todas as categorias profissionais, e nós temos um compromisso com a saúde. Essa saúde que não pode ser vista de forma sectária, essa saúde que não pode ser vista de forma desconectada, né? E nesse momento que a gente fala da musicoterapia em saúde mental, existem algumas produções sendo feitas em nível nacional, e a gente vai abarcar um pouco isso com algumas provocações no sentido reflexivo. Então, eu estou totalmente aberta depois às perguntas, né, às reflexões, porque eu vou fazer uma exposição um pouco provocativa, né, porque eu acho que isso incita aí a discussão maior sobre o tema e a importância do nosso trabalho, que é inegável essa importância, né, porque sem a arte, nesse momento, sem algum tipo de vinculação, não só com as terapias artísticas, com a arte, nós estaríamos realmente numa situação muito difícil, num processo de adoecimento ainda pior. Então, se em algum momento, antes da pandemia, houve uma desvalorização das produções artísticas, no momento da pandemia, a gente identifica a necessidade premente, não só das artes, como das terapias artísticas como um todo. Então, por favor, vamos ao próximo. Então, aí eu faço um panorama, né, simplista, obviamente, não dá para aprofundar, mas a musicoterapia no contemporâneo. Então, esse contemporâneo, que eu faço um recorte no contemporâneo a partir da experiência pandêmica, né? Então, a gente tem a experiência clínica, a experiência institucional, a experiência social no momento contemporâneo. Dentro da experiência clínica, nós temos as experiências de consultório, ambulatórios, unidade de saúde, temos outras também, vocês podem, inclusive, aí no chat, complementar. Na situação institucional, a gente tem os hospitais, as clínicas, as organizações, as unidades de saúde. E aí eu faço um recorte, meu viés teórico está voltado para a questão da saúde pública. Então, a gente entende que, por exemplo, todos os trabalhos feitos em unidades de saúde, sejam unidades de saúde da família, sejam unidades de saúde ambulatórias, por exemplo, aqui na cidade. Eu estou em Porto Seguro, na Bahia. Aliás, faço um convite, quem quiser conhecer Porto Seguro, para visitar minha casa. Porto Seguro tem uma estrutura de unidade de saúde da família bastante encorpada. Então, a gente entende que o trabalho, inclusive nos CAPs também, CAPs adulto, CAPs infantil, CAPs AD, a gente entende que a importância do trabalho musicoterápico é fundamental. Não só na área de saúde mental, como em outras áreas também, mas a gente vai se deter a isso, tá? Então, a gente tem aqui a área social, né? A área social que está ligada, por exemplo, à abordagem com a população de rua, abordagem nas, como é que se diz? Secretarias de Assistências Sociais, todas as unidades ligadas a isso, a gente tem essa importância do trabalho artístico e musicoterápico, né? Então, a gente fala de trabalho social, como instituições sociais, com populações vulneráveis. Nesse caso, qual é a população vulnerável? Como é que a gente define população vulnerável, né? Eu trabalho com populações de múltiplas vulnerabilidades, né? Depois eu vou falar sobre os projetos que estão nesse momento sendo desenvolvidos. Então, a gente não lida só com uma vulnerabilidade. Nós temos agora uma vulnerabilidade provocada pela pandemia, por outras questões também que estão associadas à pandemia e questões que são prévias à pandemia aqui no nosso país. Então, a gente fala de populações vulneráveis, a gente pensa logo na pessoa que está vivendo numa favela, uma pessoa que está vivendo em condições precárias, uma população de rua. Não, populações vulneráveis, nesse momento, somos todos nós, porque nós estamos numa situação de vulnerabilidade existencial, né? Por conta da Covid-19, dessa pandemia que nos acomete, e por conta das situações sociais que estão realmente nos oprimindo. Dentro dessa situação de opressão, o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer grandes contribuições, importantes contribuições, que já estão sendo feitas. No Brasil todo, eu fiz um início de levantamento dos musicoterapeutas que estão trabalhando nessa questão do atendimento e do acolhimento às pessoas em sofrimento psíquico, né? Porque a gente fala de um sofrimento psíquico. Nesse momento aqui, me posiciono, há um sofrimento psíquico pandêmico, além do sofrimento psíquico, do sofrimento da própria Covid. Então, nós temos, assim, uma sociedade que está, de certa forma, sofrendo bastante, não só por conta da pandemia, mas principalmente por ela. Vamos passar? Eu agradeço. Então, no contemporâneo, eu vou identificar dois modos de existência, né? A gente vai trabalhar o conceito de modo de existência ligado à subjetividade, né? A abordagem que a gente trabalha,
que eu trabalho basicamente agora epistemologias do Sul, mas bebi também da fonte da teoria Torrede, bebi da fonte de Deleuze e Guattari, a filosofia da diferença. Então, a gente fala de dois modos. Eu falo de modo estruturalista, estou chamando de modo estruturalista, que é um modo ligado à forma, que está ligado a uma normatização, a uma normalização, a padrões de normalidade, o que está sendo colocado em xeque com a pandemia nesse momento. Né? Nós estamos colocando em xeque o que é normal, o que não é normal. Fala-se de um novo normal, né? E a gente fala de outro normal também. O que é normal? Então, a gente está preso à condição da forma. E nessa condição da forma, nós temos processos excludentes de uma ordem muito, muito violenta, né? Que é de uma violência estrutural. Então, a gente fala de um racismo estrutural, a gente fala dos preconceitos, né? De forma arraigada na sociedade, em que, nesse momento social, as pessoas não se intimidam em colocá-los. Então, a gente está tendo um momento contemporâneo de opressão social. E isso gera o quê? Doença. Isso gera doença no indivíduo, isso gera doença nas relações sociais, isso gera doença na existência. Então, a gente fala de um modo estruturalista que é ligado à forma e que está ligado à rigidez. Ou seja, se alguém não concorda com o meu modo de falar, isso é colocado nas redes sociais, a pessoa pode receber uma chuva de agressões, né, pelos mecanismos da internet. E isso tem acontecido muito. Infelizmente, na nossa sociedade, isso tem crescido em nível planetário, infelizmente. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo, não precisa dizer o nome, não precisa contar o nome do santo, mas a gente fala sobre o milagre. Então, é uma questão de uma onda planetária aí, de uma rigidez, de uma normatização, de uma normalização. Ou seja, a gente tem esse risco social o tempo todo dessa cisão entre, olha, você discorda de mim, e aí você merece ser agredido. Não, você pode pensar diferente de mim. Então, a importância das diferenças, e a importância da gente considerar as diferenças para quebrar um pouco essa rigidez, ela é trazida por um modo que eu estou chamando de modo rizomático, ou fluídico, né? Que ele trabalha com a heterogeneidade, as possibilidades de ser, as possibilidades de existência no mundo, as possibilidades de pensar e uma flexibilidade a partir disso. Essa flexibilidade, ela considera todas as possibilidades de vida como modos de existências respeitáveis. Se é que vocês me entendem. Onde nós, terapeutas, entramos nisso? Onde nós, musicoterapeutas, trabalhando nisso? A gente tem que trabalhar também o nosso modo de pensar para saber como vamos atuar. Assim como a nossa música brasileira é bastante diversificada, e nossas expressões musicoterápicas também, a gente tem que considerar modos diversificados de existência. Tanto na própria musicoterapia, a gente tem aí uma incidência de um pensamento específico religioso, que podia ser de qualquer ordem religiosa, que aí tenta dizer, não, isso aqui é terapêutico porque é religioso. Não, o terapêutico é terapêutico por conta de um método terapêutico utilizado, né? Eu sempre falo que a terapia ela é um processo que tem objetivo terapêutico, métodos e técnicas, procedimentos terapêuticos e efeitos terapêuticos. Não é só o efeito terapêutico, né? E nós temos aí, não uma identidade de uma profissão, mas temos aí uma profissão híbrida, como já disse Marli Chagas, né? Já colocou isso para nós, mas a gente tem uma profissão capaz de se espalhar em várias produções, várias práticas, e nesse momento a gente tem até uma identidade da profissão do musicoterapeuta para ser colocada. Não uma identidade moderna, nós não estamos mais na modernidade, minha discussão não é moderna, minha discussão é além da modernidade. Latour fala de uma não modernidade, Bruno Latour fala de uma não modernidade, a gente trabalha por aí, que seria uma concepção, nesse momento, identificada aqui, nessa exposição, como duas correntes fortes, que é o modo estruturalista e o modo rizomático. E aí, dentro dessa heterogeneidade, a gente parte por todas as formas de expressões musicoterápicas, desde que com uma formação musicoterápica. Não adianta um profissional chegar e tocar um violãozinho na beira de um leito dizendo que isso é uma terapia sem formação nenhuma. Então, eu bato sempre nisso, nessa tecla, para a gente se fortalecer enquanto profissão. Próximo, por gentileza. Raquel, só te explicar como eu preciso liberar a entrada das pessoas, por isso que às vezes eu tiro do modo de apresentação, tá bom? Daí eu retorno. Não é nenhum, porque eu faço isso mesmo quando eu estou apresentando. Eu tá tenho bom. limite, vamos lá. Então, práticas musicoterápicas na pandemia. A gente tem as presenciais, eu tenho visto poucas iniciativas presenciais, eu tenho tentado acompanhar um pouco isso no nível nacional, né? As pessoas todas com máscara, todo aquele procedimento de cuidado, mas tem acontecido práticas presenciais, sim. Individuais em grupo, mais individuais do que em grupo, e as práticas virtuais, que elas estão predominando por motivos óbvios. Então, dentro dessas práticas virtuais, nós temos as individuais e as grupais. E há que se fazer uma adaptação às práticas virtuais,
né? Eu vou contar para vocês no final, quando eu falo de projetos, eu estou com um projeto que tem Bolsa PIBIC, esses projetos universitários. Eles teve uma proposta presencial, inclusive era pós-pandêmica, que a gente acreditava que em agosto já ia acabar isso tudo, imagina, não está acabando, não acabou, e aí a gente está adaptando isso para uma linguagem virtual. Próximo, por gentileza. Então, a gente fala de um cenário pandêmico, a gente fala da importância das redes sociais, da importância da influência dela nesse nosso trabalho, né? O quanto a gente pode espalhar, a gente pode estreitar as relações de pessoas que presencialmente estavam distantes, como é o momento agora que a gente está revendo pessoas que há bastante tempo não vê, uma certa adaptabilidade necessária a isso, né? Porque é uma linguagem que muita gente não tem uma familiaridade, a gente passa de um campo do Zoom para o Meet, para outras possibilidades, então a gente está se adaptando, e eu trago uma crítica provocativa ao que eu chamo de geração selfie. Quando eu falo da geração selfie, estou falando de um certo adoecimento que nós estamos vivendo aqui e que se expressa, né? Por exemplo, se agudiza a partir de sintomas de pânico, de ansiedade, de depressão, de dependência química, de violência doméstica na nossa sociedade. Então, eu reflito sobre essas questões e trago uma crítica que é a que eu chamo de geração selfie. Passa, por favor, para o próximo. E eu agradeço. A geração selfie, né? Uma geração que ela está um pouco limitada aí nas relações de maior profundidade, e aí eu coloco para vocês, a partir dessa experiência que eu estou tendo, a partir desse trabalho, de pesquisa, esse trabalho através das redes sociais e da rede de bem-estar que eu vou falar depois. A gente fala de uma geração selfie que ela não suporta a frustração, ela tem uma dificuldade de lidar com a frustração, porque há um culto da imagem, um culto da superficialidade, um culto do não contato, um culto de uma proteção e, de uma certa forma, de uma exposição, entendeu? Só que essa exposição, ela parte de um contexto em que tudo dá certo, tudo é bonito, todas as imagens, todas as fotos, todos os ambientes. Então, a gente não vê a tristeza. A gente vê a tristeza agora no momento pandêmico como morte. Mas a experiência existencial da tristeza é uma experiência que, em muitos momentos, através dessa cultura do self, dessa cultura da beleza, dessa cultura de se estar bem o tempo todo, ela é abafada. Isso também se torna um sofrimento. Eu tive a experiência agora no trabalho nas redes sociais, no período pandêmico, de muitas histórias de suicídio, de tentativas de suicídio, de atendimento a pessoas com... Então, é uma sociedade, eu chamo de geração selfie, aquela que não admite tristeza, derrota, erro, né? Um mundo de superficialidade sendo colocado aí a partir de se colocar sempre bem, sempre bonito. Então, a gente está nesse momento delicado social, né? O mundo virtual está um clique, tudo é rápido, tudo é perfeito, Então, nesse momento, a gente questiona sobre isso. Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente utiliza as redes sociais, a gente pensa que essas redes sociais, e é a importância do nosso trabalho ser bem adaptado nesse momento das redes sociais, ser bem adaptado enquanto dentro da nossa proposta terapêutica, também enfrentando esse tipo de realidade que está sendo produzida, que é uma realidade muito, muito superficial e com pouca profundidade. Isso é uma provocação, depois a gente pode falar sobre isso. O próximo, por favor. Obrigada. Então, as práticas musicoterápicas, é uma premissa de que a gente possa trabalhar no campo da heterogeneidade. Então, dentro daqueles dois troncos que eu apresentei, né, sociais, estrutural e rizomático, a gente percebe a importância de se identificar as diferenças, de se trabalhar com as diferenças, e se trabalhar com as diferenças em nível profundo. Como é que pode ser feito isso? Através da internet. Através da relação que a gente estabelece que seja minimamente profunda, que seja minimamente considerando uma complexidade das formas de ser e de estar no mundo. Então, eu digo isso porque eu acho que é importante o modo como a gente vê o paciente, como a gente vê a realidade, como a gente vê, como diz Latour, né? Como a gente vê as versões de realidade. Então, eu coloco aqui algumas provocações para a gente pensar que essas versões de realidade devem ser respeitadas, quaisquer que sejam. Os modos diferenciados de existência devem ser respeitados, quaisquer que sejam. E devem ser respeitados, não tolerados. Não como se diz assim,
não necessariamente eu aceito ou não aceito. Não é questão de aceitar ou não aceitar. A questão é que as pessoas vivem seus mundos, as pessoas são universos, são multiversos dentro das suas construções, esse é um conceito também que Latour trabalha. Então, a gente vai partir do pressuposto de que temos aí uma obra muito importante a ser feita nessa concepção heterogênea, que é a minha aposta, que eu estou trazendo aqui, me posicionando diante disso. Então, a gente tem na parte clínica as técnicas e métodos adaptados para os tratamentos virtuais, prioritariamente são os que estão acontecendo, as questões sociais de instituições públicas, as práticas sociais, atendimentos presenciais e virtuais. Nesse momento, a gente fala de questões sociais, não como um bloco homogêneo, sociedade não é um bloco homogêneo, essa concepção também é laturiana, a gente não trabalha com bloco heterogêneo. Então, a gente fala de práticas grupais e individuais, e aí eu tenho uma proposta grupal que vai começar dia 10 de setembro, faço um convite a vocês, daqui a pouco a gente fala sobre isso, e os excluídos, segregados e discriminados. Quem está nessa condição hoje? Por exemplo, quem não tem computador, nesse momento pandêmico. É um excluído, é um novo excluído. Né? Quer dizer, já era um excluído, agora mais então com o processo de isolamento social. E não basta só a informação nesse momento, não basta só a informação. As pessoas estão dizendo que a pandemia não existe. Eu vi isso no mercado semana passada, um senhor com a máscara aqui, eu falei, por favor, coloca a máscara. Ele falou, não, isso não existe, é uma bobagem. Aí depois você vai lembrar, como assim uma bobagem? Não é uma bobagem. 116 milhões, 117 milhões, mil pessoas mortas, isso não é bobagem. Isso não é bobagem. Ao passo que também o acúmulo de informações sobre isso acaba adoecendo. Eu estou atendendo pessoas em situação de Covid. Na rede de bem-estar que a gente construiu aqui, eu vou falar sobre isso. Então, quem são os discriminados nessa condição? Eu provoco aí o pessoal do chat para dizer quem são os discriminados nessa situação. Então, nós temos discriminações e a produção do que a gente chama de menos que humanos. Isso na discussão das epistemologias do Sul, com o pensamento de Boaventura de Sousa Santos, basicamente. A gente pensa de que modo podemos atuar nesse campo de segregações, nesse campo de exclusões, nesse campo em que a gente se posiciona a partir de uma prática terapêutica que não está cindida das outras práticas, que não está isolada. Então, nós temos hoje um compromisso de atuar, adaptando todas as nossas formas e considerando novas formas que possam ser criadas musicoterapicamente para atuar no campo virtual. Próxima, por gentileza. Então, ontem eu tive numa reunião da Rede Bem-Estar, que eu vou falar para vocês, que é uma rede de saúde mental, que nós criamos, uma retaguarda, um aplicativo Monitora Covid, e um dos alunos estudantes falou de uma neo-reforma psiquiátrica. Eu gostei tanto disso, o nome dele é Pedro, e eu estou trazendo aqui para vocês, uma neo-reforma psiquiátrica. A gente fala de uma reforma psiquiátrica, eu trabalho há mais de 25 anos com a área da saúde mental, né? Só para fazer uma correçãozinha aí na apresentação, porque o meu doutorado, ele não foi feito em Portugal, eu fiz um sanduíche em Portugal, doutorado sanduíche em Portugal, só um período do doutorado que eu fiz lá, o pós-doutorado que eu fiz em Portugal, no Centro de Estudos Sociais também, no mesmo lugar, né? Então, essa neo-reforma, mas eu tenho mais de 20 anos de ativismo na luta antimanicomial, na reforma psiquiátrica, e agora a gente fala de uma neo-reforma psiquiátrica, porque há uma agudização do transtorno psíquico no período pandêmico. Vários tipos de transtorno. Porque assim, eu estou atendendo pessoas que têm um caso de Covid, nessa pessoa mesmo, na família, no ambiente de trabalho, perdas familiares. Tem gente, eu conheço gente, aluno meu, que perdeu 3 familiares. 2 filhos por Covid e outro por outra doença. Né? Semana passada, uma aluna entrou na sala e falou que perdeu 6 amigos de infância com Covid. 3 negavam, eram negacionistas, não tomavam cuidado, e os outros 3 tomavam cuidado, uma pessoa pegou Covid dentro de casa, sem sair, por conta de uma entrega feita de mercado, sei lá de onde. Então, quer dizer, as pessoas, está acontecendo isso. Isso é uma situação confortável? Não é uma situação confortável. É uma situação aguda. É de sofrimento agudo e pandêmico. Não tem como ninguém estar nesse momento pandêmico sem em algum momento sofrer algum tipo de angústia. Mais ou menos é um processo de angústia coletiva. Isso não pode ser negado. A importância das terapias artísticas, eu coloco todas, não só a que a gente trabalha diretamente, a importância das artes nesse momento é vida. É vida. Então, a luta antimanicomial tem que continuar. Eu levanto aqui essa bandeira como sempre levantei. A luta antimanicomial, ela tem que continuar. Ela deve continuar. Ela precisa continuar.
A luta antimanicomial que quebra os muros que nos separam dos outros. A luta antimanicomial que nos separam das diferenças. O manicômio que nos separa das diferenças. A luta contra isso. A luta de compreender que todas as formas de pensar devem ser respeitadas. Porque, por exemplo, se você não tem uma linha, você não trabalha com uma linha estruturalista, se você não conseguiu ouvir quem é da linha estruturalista de modo de existência, você também está corroborando para essa cisão. E a cisão, nesse momento, ela é muito perigosa. A gente está vendo o quanto é perigosa. Né? A gente está vendo o quanto é perigosa. Está sendo produzido aí um processo de exclusão grave socialmente. Que eu não preciso dizer do que se trata, porque vocês sabem do que eu estou falando. E nesse momento, qualquer que seja a sua posição, deve ser de respeitar os modos de existência. E utilizar de todos os recursos sonoro-musicais, com nossas técnicas, procedimentos e manejo clínico para lidar com essas situações. Porque as pessoas estão em sofrimento. E nós também estamos. E vamos também criar espaço para que a gente se cuide. Esse encontro, por exemplo, é um espaço de vitalidade, espaço de luta, um espaço de preservação, de consistência teórico-metodológica. Então, eu falo da heterogeneidade no contemporâneo. Nós não somos unidade. Segundo Deleuze e Guattari, nós somos multiplicidade substantivada. Essa ideia de que nós somos unidade, essa ideia de que nós somos um sujeito cindido, essa ideia de que a gente pode se rotular e colocar um nome para uma pessoa e aí já é o que ela é, não. Nós somos sempre multiplicidade substantivada, esse conceito de Deleuze e Guattari, se alguém quiser a fonte do depois. Invenções de práticas a partir da pandemia. É uma riqueza que nós temos a partir dessas invenções, né? Eu falo de alguns projetos, com certeza cada um de vocês aí tem um projeto e uma invenção para compartilhar. Isso não é uma coisa única, não é uma coisa minha, é uma coisa da necessidade premente desse momento. E eu já falei sobre a pandemia como um sofrimento psíquico generalizado. Passa para o outro, por favor, por gentileza. Então, eu estou com alguns projetos em andamento que eu queria compartilhar com vocês. Esses projetos em andamento eu tenho um projeto de extensão, que o nome é grande, mas eu resumi em sonoridades sociais, né? Que eu tenho uma linha, eu lidero um grupo de pesquisa no CNPq, que é Saúde Coletiva, Epistemologias do Sul e Interculturalidade. Dentro desse projeto de pesquisa, desse grupo de pesquisa, eu tenho uma linha de pesquisa, coordeno uma linha de pesquisa, chama-se Saúde com Arte e Sonoridades Sociais, e tem um projeto acontecendo agora, que era para ser presencial, mas por conta da pandemia, ele está sendo virtual. Então, a gente fala... inicialmente, a gente pensou para a comunidade da UFSB, mas agora, em termos virtuais, a gente pode expandir, né? E esse projeto, agora eu faço um convite a vocês, todos os estudantes estão aqui, os profissionais, quem quiser participar, a gente vai fazer um encontro virtual coletivo. É um grupo, sonoridades virtuais, o nome que a gente deu, né? Eu, os estudantes, a gente deu esse nome. Vai ser no dia 10 de setembro, às 10 horas. Quem quiser, vou deixar meu contato aqui. Quem quiser participar, será muito bem-vindo. E vai ser uma proposta de atendimento na abordagem musicoterápica coletiva. Estou participando também de um projeto internacional que chama Saúde com Arte no Desafio da Pandemia, que vocês já devem ter visto algum cartaz por aí. Esses encontros, eles geralmente têm a participação de dois ou mais países envolvidos, e a gente está fazendo aí uma conversa, que é do UFSB junto com o Centro de Estudos Sociais, né? No caso, eu estou na parte aqui do Brasil e uma pesquisadora lá em Portugal, e a gente faz essa discussão que vai acontecer até junho, né, do ano que vem, e é um encontro agora, toda última sexta-feira de cada mês, às 14 horas do Brasil, né, 18 horas lá de Portugal. Então, esse encontro, Saúde com Arte no Desafio da Pandemia, é um ciclo de debates em que a gente eu chamo um convidado, ela chama outro convidado. Aliás, tentei chamar o André Brandalize, mandei mensagem, mas ele não me respondeu até hoje. André, depois a gente volta a conversar, eu te chamei para esse encontro, não vou responder até hoje, ele respondeu. Vamos lá. Bom, e aí, toda última sexta-feira do mês, e aí a gente faz toda uma divulgação a nível planetário pelo Centro de Estudos Sociais, e por aqui também eu me viro, vou me divulgando, e aí tem sempre 2 ou mais países nessa discussão. E a gente fala da importância das práticas artísticas e culturais como sustentáculos para minoração do sofrimento psíquico coletivo nesse período pandêmico, a importância das práticas artísticas e das terapias artísticas como um todo.
não só a musicoterapia como um todo. É claro que eu puxo sempre a brasa para a musicoterapia, quase todos os convidados que eu chamo da musicoterapia, entendeu? Mas aí o convidado lá de Portugal nem sempre. Por exemplo, agora no encontro, dia 25 de setembro, teremos a Tereza Leite, a Tereza Leite é tipo a Mali Chagas de lá, entendeu? Tereza Leite é presidente da associação, coordena o mestrado em musicoterapia de lá de Portugal, eu conheço pessoalmente quando estive lá, e ela vai fazer parte aqui como minha convidada. No dia 25 de setembro, então, todo mundo como convidado também. Então, esse projeto internacional tem a Rede Bem-Estar. O que foi a Rede Bem-Estar? Eu construí junto com os pacientes, eu construí junto com alguns professores, profissionais de psicologia, e estudantes de medicina, psicologia e bacharelado interdisciplinar de saúde, uma retaguarda, que é o seguinte, existe o aplicativo Monitora Covid, tá? Que é um aplicativo que a pessoa entra e preenche um questionário, ela está classificada entre verde, amarelo, cor de abóbora ou vermelho, conforme o acometimento da Covid. E quando ela vai para o amarelo, ela é atendida por uma equipe clínica. A equipe clínica liga para ela e faz um atendimento a ela online, né? E aí eu coordeno essa equipe, eu criei junto com professores e profissionais, estudantes, nós criamos todo um protocolo de atendimento em saúde mental. Nós criamos um protocolo de atendimento em saúde mental. Então, se essa equipe clínica identifica que esse paciente de Covid precisa de atendimento, nós fizemos um protocolo para identificar, aí ele é encaminhado para a Rede Bem-Estar. Então, essa Rede Bem-Estar é essa rede de saúde mental que está atendendo, fazendo esse acolhimento e atendimento em grupos de suporte, que a gente também identificou na região, grupos de suporte de profissionais e de pesquisadores, professores, que atendem essas pessoas. Então, a gente está atendendo na saúde mental indiretamente. É por isso que eu digo, nesse espaço a gente vê ideação suicida, sofrimento de toda a ordem, eu estou muito próxima disso, eu estou tendo um contato semanal com isso. A residência também, eu também estou numa tutoria de residência, que eu chamei também de Saúde com Artes, que seria do Centro de Formação em Artes da Universidade Federal do Sul da Bahia, que agora eu faço parte, eu era do Centro de Formação em Saúde, agora passei para o Centro de Formação em Artes. Então, a gente faz uma residência em Saúde com Artes, que é a produção de projetos para serem desenvolvidos em unidades de saúde, tá? Seja em quais áreas de saúde for, não só da saúde mental. Então, eu estou envolvida agora nesses projetos, e quem tiver interesse, a gente pode conversar depois, vou deixar meu contato aqui. E, próximo, por favor, acho que já terminamos, eu estou aqui correndo. Faltam quantos minutos para mim? 2? 3? 2, tá bom. Qual o panorama dinâmico da musicoterapia no Brasil? Então, eu faço um convite, eu quero fazer um convite especial a vocês, aos estudantes que estão ouvindo, aos professores que quiserem fazer parte, aos pesquisadores que quiserem fazer parte, porque eu tentei fazer isso no início e vi que sozinha não dá. Que é o seguinte, eu convido aos professores, estudantes, profissionais nesse encontro para participarem de um levantamento de quantos e quais musicoterapeutas estão em atividade nesse período pandêmico, no campo da saúde mental, e como eles estão atuando, tá? Que não vai ser só um Google Form para a pessoa preencher, a gente vai estar estruturando junto como é que vai ser essa pesquisa. E a partir daí a gente pode fazer tudo, eu estou organizando também um livro, esqueci de falar, estou organizando um livro de musicoterapia com vários autores, musicoterapia ligada ao Brasil, e penso que essa proposta agora que eu estou convidando possa se tornar um outro livro, que seria a importância desse trabalho agora da musicoterapia no cenário pandêmico. Então, eu faço convite, quem quiser, me procura, porque eu vou fazer uma equipe para a gente fazer esse tipo de pesquisa, tá? Para fazer uma pesquisa não só de quantos, mas qualificadamente que o trabalho está sendo feito cada um. Por quê? Tem muita gente trabalhando. Eu comecei a fazer e vi que tinha muita gente, não, sozinha não dá. Então, estou convidando a vocês, né? O objetivo é montar um coletivo voltado para cartografar essas experimentações musicoterápicas em todas as regiões do Brasil, identificar quais e como trabalham no campo da musicoterapia. Então, tá aí o meu convite, tá aí meu agradecimento. Próximo slide, que já é o último. Aqui são as referências, estão 300 referências aí, se quiser eu dou mais, não tem problema. O próximo, por favor. Eu quero agradecer a vocês todos por participarem junto comigo desse encontro, né, por participarem dessa conversa, né, quem prestou atenção até o final, eu agradeço bastante e me coloco à disposição de vocês. Quem quiser estar comigo nessa pesquisa no país da musicoterapia, mais uma gratidão. Todas as gratidões e também a Mariana, a Sheila, né, a todo o pessoal aí que faz parte da Unespar e faz parte da Associação de Musicoterapia do Paraná. Muita gratidão e eu me despeço.
Que maravilha, Raquel, te ouvir, sempre muito provocativa, né? Acho que é uma característica sua, mas é uma provocação boa mesmo, né? Certamente a gente conversa ao final depois da apresentação do André. Muito, muito interessante as questões que você coloca e depois conversamos mais um pouco, então. Muito obrigada pela tua provocação, né? Pela tua fala. E agora, então, a Evelyn apresenta o André, e aí, na sequência, o André tem 30 minutos. Você quer que eu te avise ou você controla o tempo, André? Estou controlando aqui. Beleza, então tá bom. Bom dia, André. Bom dia. Gostei desse bom dia, soa bonitão, robusto. Evelyn, por favor. Então, apresentando, André Brandalize Matos, ele possui graduação em música, com ênfase em violão erudito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 94, fez especialização em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, mestrado em musicoterapia na New York University, em 97, é doutor PhD em musicoterapia pela Temple University, nos Estados Unidos, por onde recebeu bolsa de 2 anos, exercendo função de professor assistente, lecionando disciplinas e supervisionando estágios de musicoterapia. Foi professor convidado da Fundação Estabelecimento de Ensino Superior em Novo Hamburgo, da Universidade Federal de Pelotas, da UNAEP, em Ribeirão Preto, e do Georgia College and State University. É diretor fundador do Centro Gaúcho de Musicoterapia, CGM-ICD, onde trabalha como clínico, supervisor, pesquisador e orientador. É um dos fundadores do Instituto de Criatividade e Desenvolvimento na cidade de Porto Alegre, ICD. É autor dos livros Musicoterapia Musicocentrada, pela editora Apontamentos, São Paulo, 2001, e Primeira Jornada Brasileira sobre Musicoterapia Musicocentrada, da mesma editora, 2003. Esse último foi como organizador. Integrou o Conselho Consultivo do Comitê Latino-Americano de Musicoterapia e é um dos fundadores e primeiro presidente da Associação Gaúcha de Musicoterapia, HMUSE. Faz parte do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Musicoterapia e tem experiência na área de artes, com ênfase em musicoterapia, atuando principalmente nos temas musicoterapia, música, musicocentramento, autismo, neurologia e deficiência mental. Obrigado, Evelyn. Obrigado pelo convite. Eu estava brincando sobre o Bom Dia. Eu sou sempre muito bem recebido por Curitiba, sou louco pelas minhas amigas e meus amigos daí, e sempre uma enorme admiração pelo trabalho de vocês, pela competência nos eventos, sempre, né? Isso é histórico, o Brasil inteiro reconhece, né? O trabalho de divulgação e promoção da musicoterapia que Curitiba faz. Então, obrigado pelo convite, obrigado pelo trabalho de vocês. Me desculpe de antemão, Raquel, muito bom te ouvir. É que acontece que o tio está ficando velhinho. Deixa eu até largar aqui o cronômetro. Não sei do que se trata, então me insiste, por favor. Eu também, é uma tarefa difícil em 30 minutos sintetizar. Eu estou fechando esse ano 30 anos de trabalho clínico, né, com pessoas com TEA. Então, pensei assim, como é que eu poderia sintetizar para vocês, sabendo, inclusive, que tem muitos estudantes aqui. Então, eu pensei em priorizar aquilo que eu acho que não é fácil de se encontrar. Não tenho certeza, não é fácil de se encontrar nos livros. E para a gente poder depois, nas perguntas, aprofundar ou vocês trazerem aquilo que talvez eu não tenha trazido, né, hoje, e que seja do interesse de vocês. Mas, de antemão, também eu gosto, bacana ouvir o volume da Raquel, estava com saudade, e gosto da questão sempre da gente provocar a nossa área com todo o respeito. Quando a gente fala, e tenho pensado na Andressa, tenho falado sobre a Andressa e sobre a Mariane Ocelami nas minhas lives com o Gregório, porque eu não vejo a clínica separada do social. Eu não vejo o ICD separado de uma política. Inclusive, não sei se vocês sabem, há até uma dissociação na sociedade por um não encontro mais, com meu grande colega de 22 anos, não há mais um encontro filosófico sobre valores humanos,
dentro do ICD, então houve uma ruptura, porque eu acho que sim, não vai ter nunca uma bandeira partidária ou de um político específico no ICD, na frente do ICD, mas a gente faz sim política. Por que a gente faz política? Porque o ICD sempre, absolutamente qualquer indivíduo que pisar dentro do ICD, ele vai ser acolhido, escutado, não julgado e tratado como igual. Isso é uma afirmação política também, né? E tudo que sai, então, das paredes do ICD tem que, socialmente, no meu entendimento, ser entendido como somos cidadãos e somos iguais e merecemos, assino embaixo do que a Raquel diz, e promove igualdade e absolutamente zero preconceito. Mas outra razão de eu entender que o meu setting ele expande, Andressa e Raquel, quando eu ouço vocês, agora eu ouvi a Raquel falando em termos como exclusão, preconceito, e quando a gente nota que a exclusão acontece dentro da casa da criança com autismo, e quando a gente nota que o grande preconceituoso é o pai, que a mãe e o pai estão servindo como motorista, levam para tudo que é lado, pagam os atendimentos, mas são preconceituosos em relação ao potencial do filho. Eles excluem a criança, porque a criança, entre outras, talvez muitas vezes funcione como depositária da patologia. Então, eu tenho obrigatoriamente que expandir o meu setting e entender que essa criança pertence a uma ecologia. Pensei em três questões importantes aqui para a gente falar. Uma é a própria clínica da pessoa com TEA. 2, a gente pensar nesse pai e nessa mãe e expandirmos. E 3, pensarmos na pessoa com TEA adulta. Então, são três alicerces que nós todos, quem está na clínica há mais tempo, enfrenta, conhece, pensa, reflete. Não temos as respostas todas, e acho que nunca vamos ter, mas a gente está caminhando para mais profundidade nesses temas. Vamos lá, então. Eu quero convidá-los e convidá-las a voltarem comigo para o meu primeiro dia, março de 91, quando eu ia receber o meu primeiro grupo formado por adolescentes com TEA. Como vários de vocês, estudantes que estão entrando num estágio ou estão começando a carreira, tem um ponto importante, eu tenho sido convidado para falar também de empreendedorismo. A gente tem que ter um cuidado, porque a gente quer ser gostado. E por querer ser gostado, a gente às vezes pode embolar no meio de campo. Então, de cara, eu gostaria de dizer que eu acho que a clínica é soberana, mas também é fundamental para que essa clínica seja bem feita. Terapia pessoal. Terapia pessoal. A Unespar não pode, como a Temple, como qualquer formação, não pode obrigar o estudante a fazer terapia. Façam, tentem entender a importância da terapia pessoal. Porque senão os conteúdos de vocês vão se misturar, né? E o outro ponto é supervisão, fundamental, e isso é um contínuo na vida de um clínico, né? E dou um outro exemplo, e aí passo para os conteúdos da minha palestra. Quando a Raquel fala em geração selfie, a gente tem que fazer uma reflexão sobre a nossa comunidade. Uma comunidade onde nos Estados Unidos eu pergunto para supervisionandos, a porta estava, em troca da bolsa, eu recebi, eu supervisionei, eu já tinha uma intimidade com um grupo específico. Eles não falavam muito sobre seus estágios, e aí eu apontei para a porta. Pessoal, a porta está trancada, aqui o sigilo é garantido. E aqui é o espaço que vocês têm para falar do que precisam, dos medos, das inseguranças, dos erros. Depois de muito tempo, uma menina levantou a mão timidamente, assim. Professor, se a gente erra e fala muito do erro aqui, quando a gente vier buscar no futuro, como profissional, uma carta de recomendação dos professores, a gente pode não receber. E aquilo, para mim, foi um soco na boca do estômago. Eu entendi que estava se tratando de uma patologia, onde, de novo, determinados professores ou funções se colocam acima, são uma espécie de mito, onde o aluno projeta
algo no sentido de que ali é infalível e que ele tem que imitar, né? Porque senão não é aprovado, não é reconhecido por aquele mito, aquela fantasia. E isso é um ciclo vicioso. Eu resolvi fazer, como muitos de vocês sabem, uma pesquisa sobre o erro na clínica da musicoterapia. Absolutamente nenhum musicoterapeuta no mundo fala, escreve, produz sobre o erro. E lembrei dos nossos congressos, onde a tendência é que nós selecionemos e divulguemos uns para os outros e para a área da saúde que nós somos infalíveis, que tudo dá certo, porque a gente seleciona aqueles momentos, muitos, né, que dão certo. Tenho feito essa crítica em relação a Nordhoff Robbins. Os casos clínicos muito bonitos são, sim, pontuais, mas não é falado sobre a condição, sobre a estabilidade, sobre o futuro, sobre a ecologia. E aí fica sempre fantasioso. Então eu acho que é um momento, gosto do que a Raquel faz também com a área de provocar, e aqui ninguém de vocês duvida e questiona a minha paixão pelo legado de Paul e Clive, mas eu não faço, eu não me debruço e divulgo esse legado como uma forma de religião fanática. Né? A gente tem que sempre poder fazer. Quando a gente aprende a fazer uma resenha de um livro, é obrigatório, isso é um esquema muito pensado pelo Bruch, obrigatório que a gente também leve para a discussão pontos que não foram completos, não no sentido de desrespeitar a obra, mas no sentido de fazer, inclusive, a obra crescer. Então, está no momento realmente de deixarmos de fazer esse movimento geração selfie, no sentido que tudo é perfeito, que não erramos, que somos mágicos, que quando a coisa encrespa, leva o musicoterapeuta que vai dar certo. Não, nem sempre. E agora eu vou entrar, então, no conteúdo. Quando a gente pensa hoje em receber o teu paciente com TEA, eu gostaria que tu pensasses em abrir o máximo possível, e eu intitulei essa palestra fundamentalmente da escuta da pessoa com TEA, da família e do TEA, da pessoa com TEA adulta. Abrir a escuta no sentido assim, 91, fui receber o primeiro grupo de pessoas com TEA, adolescentes. Eu fui conversar era um professor de música, que me antecedeu, sobre o repertório que cada um gostava, quem eu ia conhecer. Então eu cheguei, pensem vocês, alunos, cheguei muito acadêmico, violãozinho do meu lado, pianinho, tambores. Aí eles começaram a chegar, eram 6. Quando eles começaram a chegar, eu consegui, felizmente, abrir espaço para que eles falassem, não para que eu impusesse algo. E eu estava a postos. Descobri que era um exímio ator, imitador de personagens, adorava as novelas da Globo, Malhação. O outro era um fabricante de bonecos. Ele fabricava bonecos, fantoches em casa. E uma outra menina conhecia tudo de música brasileira. Não senti que ali era o momento do violão, que era o momento do piano e do tambor. Eu decidi pegar uma folha em branco. E eu trouxe aqui fisicamente uma folha em branco como metáfora, porque a folha em branco é o espaço que a minha escuta abriu para eu saber quem eram aquelas pessoas, não aqueles autistas, aquelas pessoas com TEA, e o que eles precisavam de mim, da minha escuta. E para encurtar a história, eu não peguei violão na primeira sessão, eu não peguei piano, eu não peguei tambor, eu peguei uma caneta e uma planilha e uma folha em branco, e eu comecei a escrever as ideias que eles iam me dando, e nasci o primeiro roteiro de teatro. Que eu não fui educado na formação de musicoterapia para fazer peças de teatro, mas eu me senti apto. E fiz o primeiro musical, em 91. Depois, se der tempo, eu mostro aqui, mas fundei a primeira companhia de teatro, chamada Teatro Íntegro, só para pessoas com algum tipo de necessidade especial, e com esse grupo nós apresentamos 25 musicais, né,
em teatros da cidade de Porto Alegre. E aí, Andressa, é um outro ponto, assim, acompanhou sempre a minha carreira um setting. Eu até publiquei, para quem estiver interessado, publiquei na revista, essa habilidade que o setting músico-terapêutico tem de ser plástico. Plástico porque ele se transforma numa estação de trem. Plástico porque ele se transforma na casa da praia do menino. Plástico porque ele se transforma na igreja. Plástico porque ele se transforma na fazenda onde os bonecos vivem. E elástico porque ele sai desse endereço e ele vai para os teatros. Ele sai e vai para a cidade. E ele sai e convida a mãe, que muitas vezes exclui, o pai, os primos, a família, os terapeutas que trabalham, para os assistirem brilhando, os assistirem com os seus potenciais. Então, queria abrir nesses primeiros 10 minutos com a proposta de que a gente consiga, quando a Raquel fala em preconceito e em exclusão, que o músico-terapeuta não faça seus preconceitos. E no meu entendimento são três, repito, porque é importante para os alunos, principalmente, 3 caminhos para a gente se despir de preconceitos. Que é a tua prática clínica, tua escuta, terapia pessoal e supervisão. Isso vale para os preconceitos em relação a quem eu estou esperando um autista. Não, tu está esperando uma pessoa. Tu não está esperando um grupo de 10 autistas, tu está esperando um grupo de 10 pessoas que tem TEA. Nenhuma tem história igual. Consequentemente, nenhuma pode ser tratada e escutada da mesma maneira. Vamos nos mover um pouquinho. Eu bebendo da clínica, mas, enfim, trocando com vocês, com a minha comunidade, com a comunidade internacional, 16 anos de terapia pessoal, que envolve análise, supervisão. Mesmo assim, os processos estagnam. Muitos processos estagnam. Super importante para alguém que estava escrevendo sobre o erro, né? Eu poder dizer para a minha comunidade que eu sou falível. Dizer para a minha comunidade que eu não sou mágico. Dizer para os estudantes que estão me ouvindo, eu sou humano. E tudo, desde o início, o meu apaixonamento por musicoterapia, que continua igual, é porque é uma área humana, não é uma área robótica, não é uma área precisa, é uma área que envolve muito subjetivo. Logo, ninguém aqui e ninguém no mundo tem as respostas para o bem-estar de todo mundo. Então, eu quero partir dessa premissa. É uma área humana e, como vocês, eu também falho e eu também não tenho respostas e também eu afirmo para vocês que os meus processos no consultório estagnam. Era o momento de pensar cada vez mais por que estagnam. E fui ampliando. Hoje eu fiz uma formação que tem uma base Greenspan. Eu estou conhecendo como é que vou na casa quando preciso, como é que a mãe e o pai e o cuidador, pode ser uma avó, pode ser uma babá, brincam com a criança. Como é que eles conectam? E o meu trabalho é mediar essa conexão. Então, o que eu começo a ver, eu já estou fechando 2 anos e meio visitando famílias, é que a gente pode, inclusive, ter mãe e pai muito afetivos, com muita vontade, não sabendo, aqui eu não estou culpando mãe e pai. Mas era importante eu também fazer uma pesquisa sobre pais. E deixa eu trazer, dentro do que eu descobri, eu quis trazer 2 pontos importantes para vocês. Não esqueçam que uma família, quando deseja ter um filho e engravida, nenhum momento da gravidez, nem pai nem mãe desejam que esse filho tenha qualquer tipo de problema. Então, quando nasce alguém com um problema, aquele desejo ele é destruído. Então, foi super importante, por exemplo, pesquisar o pai. A gente já tem mais estudos sobre a mãe. E eu quero poder dividir com vocês. Eu sempre faço isso, quando eu sou convidado para um evento, eu lanço sementes para ser convidado para outro. Então, aqui não vai dar tempo de eu falar sobre a pesquisa da paternidade,
mas fica aí a proposta. Mas é importante, assim, eu quero levar para a comunidade, tem depoimentos de pais, de homens pais, muito fortes. Entre outros, eu quero dividir um que o pai diz, olha, um dos achados, o momento do diagnóstico é mais importante que o momento do nascimento, né? E um dos pais disse, quando eu sei o dia do diagnóstico, e quando eu soube, quando confirmou, eu tive que matar fez um ato falho. Eu tive que matar aquele filho desejado. Não, ele primeiro teve que matar o pai, que desejava um filho sem problema. Depois ele teve que matar o filho desejado, para poder o sistema familiar todo reconstruir uma nova possibilidade com aquela criança como ela é, e não a criança idealizada. Então, eu quero pontuar que é bastante complexo, e a gente tem que realmente estar preparado para isso. De novo, o tempo de clínica, a supervisão e a terapia pessoal vão te abrindo escuta para tu poder acolher. Essa mãe e esse pai precisam viver o luto para poderem fazer uma reconstrução. Amor de pai não pareceu ser incondicional. E é uma das razões que a gente infere, porque muitas vezes o pai, vai embora. Se não há conexão, parece não haver construção de amor. E se não há construção de amor e a vivência do luto, o pai pode ir embora. E tem várias maneiras de ir embora. Uma delas é batendo a porta. E a outra maneira pode ser eu trabalhar das 7h30 da manhã às 10h30 da noite. Então eu não tenho tempo para os meus filhos e para a minha família. Então, a segunda questão bem importante, que está muito, muito presente na minha clínica, é escutarmos mãe, pai, entendermos que ali tem algo muito importante, que muitas vezes é o luto ainda não terminado, e a não adaptação, a não conexão. A gente tem mães e pais brincando num planeta e a criança no outro. Então a criança vai se isolando e o pai e a mãe vão se frustrando. Na desconexão, a musicoterapia não faz mágica. Eu repito, a musicoterapia não faz mágica. Vocês vão ter processos estagnando. E um terceiro ponto que me surpreendeu foi também conhecer as necessidades da pessoa com TEA adulta. Porque também é uma questão que gera bastante ansiedade quando pai e mãe começam a envelhecer e começam a trazer esse conteúdo para a nossa clínica. Eu fui conhecer qual a realidade no mundo, o que está acontecendo, né? E, de novo, eu mesmo, pesquisador, o máximo de cabeça aberta que eu posso, eu tinha uma intuição de que a gente falaria bastante sobre a moradia, sobre se conseguir terrenos, se conseguir lares, um espaço onde na cidade pudesse essa pessoa com TEA adulta viver, quando os pais falecessem, né? E me surpreendi porque o assunto, isso nem é tão relevante, o assunto mais importante, a gente tem que ficar atento, é a ansiedade e depressão no adulto com TEA. E aí eu acho que a gente tem uma grande contribuição, nós musicoterapeutas, e eu quero voltar para o meu pedido para a gente, o máximo possível, não ter preconceito em relação a como o musicoterapeuta pode, escutar uma demanda, como 2, intervir e acolher essa demanda. E eu quero trazer, para finalizar, um exemplo. Esse grupo de teatro se reúne, e hoje são adultos, alguns estão comigo há 30 anos, pertenceram àquele primeiro grupo de adolescentes, e aí esse grupo se reúne às sextas-feiras. Eu estava com a minha equipe, Carol e Thiago já tinham entrado com o grupo, e eu cheguei um pouquinho depois, e eu ouvi o Gabriel dizendo, opa, hoje ele é um homem, naquela época ele tinha 39 anos. Opa, eu sou adulto, desculpe,
eu sou autista, mas estou bem vivinho. E aquilo me impactou, E olha que bonito, né, Andressa e Raquel, assim, vamos devagarinho. Opa, eu sou autista, mas estou bem vivinho. Esse homem, né, encontrando, buscando e falando e reivindicando o seu lugar social. Porque a vida dele não é ser autista, é estar vivo. Raquel usou um termo muito bonito, é sobre a nossa existência, não é sobre Raquel Siqueira, André Brandalize, Sheila Begiato, é sobre existirmos, pô. E realmente tem um lado meu que se espanta de estarmos ainda vendo na televisão racismo, segregação, pancadaria, exclusão, me espanta. Né? Tem um lado meu otimista, acho que a gente pode fazer a diferença. Ao mesmo tempo, me vejo cercado por muita gente acreditando na igualdade. Isso são projetos, eu acabei de ouvir a Raquel, esses projetos me deixam muito otimista, né? Porque é isso aí, é a nossa parte. Mas eu quero voltar para o Gabriel, pedir para a equipe ficar com o grupo e eu escutei que eu gostaria de acolher aquela frase do Gabriel, oferecer esse espaço para o Gabriel ter esse volume, não pelo violão, não pelo teclado, não pelo tambor, não pelo setting músico terapêutico. Convidei o Gabriel para subir na sala da Carol, liguei luzes, levei o equipamento de filmagem, eu faço clipes também, levei o equipamento de filmagem, foi muito bonito, eu e o Gabriel numa outra sala, e o resultado foi esse. Depois a gente fala um pouquinho mais nos meus minutos restantes. Por favor, Mariana. Vamos lá. Pode pôr tela inteira? Uhum. Meu nome é Gabriel. Tenho 39 anos. Valendo. Sou autista. Mas estou bem vivinho. Muito bom. Fui vitorioso, cara. Acho esse texto muito legal, muito potente. No final, não sei se vocês perceberam, ele diz, fui vitorioso, cara. É isso, eu acho que a nossa função é essa. Eu não acho que seja fácil o que a Raquel provoca a comunidade a fazer. Eu acho que é muito bonito alguns textos que a gente lê. Eu acho que é muito bonito falar em não segregar, em não ter preconceito, em incluir. Agora, eu acho que a gente só consegue fazer isso com muito trabalho pessoal, porque também somos seres, sem dúvida, embutidos nessa cultura, e tem muito de preconceito nessa cultura, tem muito do que é certo e o que é errado, e a gente se vê na frente de pessoas, e obviamente, pessoal, não se punam, vocês alunos que chegam na frente de uma pessoa com uma demanda no início de estágio, no início de carreira, é esperado que vocês não tenham ainda uma maturidade de escuta. E eu acho que pessoas como Raquel, eu, estarmos aqui,
é no sentido de contribuir para vocês, aceitarem o momento de vocês, que é o momento desse início de abertura de escuta, mas também por termos, simplesmente, não por sermos mais sensíveis que vocês, mas por termos mais experiência que vocês, a gente pode sugerir que vocês façam sempre, constantemente, essa autorreflexão, e que ela é bem profunda e bem complexa, e que vai desde entender esse ser humano que está na frente de vocês, não esse ser humano com patologia, esse ser humano que está na frente de vocês. Então vocês têm que, quando olham para ele, escutam, vocês têm que entrar em vocês e se despir ao máximo dos preconceitos, e vale também para os homomúsicos que vocês são. Que tipo de música tu pode oferecer? Que tipo de trabalho? Esse ano eu li estudei 8 autores. E o que tu estudou de música? E o que tu ampliou a tua musicalidade? Ou a gente vai inserir sempre a pessoa com TEA, cujo mundo, a tendência já é estar limitado? Como eu sou limitado musicalmente, eu só consigo inseri-lo em Dó maior, em Sol maior. Por quê? Porque é a minha área cômoda, é a minha zona de conforto musical. Então, também a gente tem que pensar nisso, que como musicoterapeutas, e foi uma escolha nossa, a gente poderia ter ido para sociologia, a gente poderia ter ido para psicologia, para antropologia, campos lindos de conhecimento, mas resolvemos ser musicoterapeutas. Eu acho que, em termos de uma identidade de comunidade, é fundamental que pensemos, sim, a clínica, o social, o comunitário, mas também os homomúsicos que somos. De outra forma, sempre podemos ter a intervenção ou o pensamento e a reflexão sobre música sempre limitados, né? Eu acho que é isso, meu tempo aqui está fechando, 29 minutos. Tentei ser o máximo de sintético possível, é um pouco complicado em 30 minutos falarmos de assuntos tão complexos, mas acredito que esses 3 alicerces sejam de fundamental importância para quem começa a se inserir na clínica, que, repito, é uma clínica que se expande, é uma clínica que não vai funcionar se a gente só escutar a criança, ou o adolescente ou o adulto. A gente tem que entendê-lo nesse contexto social, político, e aí acho que o trabalho pode sim contribuir para o bem-estar dessas pessoas. Um beijo, obrigado. Obrigada, André. Muito bom te ouvir. Nós temos algumas perguntas que a gente vai compartilhar, mas é muito interessante, assim, tanto Raquel como André nos convocaram e nos provocaram, né, a várias reflexões, pensando assim no que Raquel fala, né, trouxe a questão do novo normal, que para mim é uma terminologia que me incomoda muito, né, mas que está aí na boca de várias pessoas, está na mídia, né, o pessoal todo falando desse novo normal. E é muito complicado a gente falar de um novo normal, porque a gente vai entrar, né, como bem Raquel falou, na questão né, da normalidade, ou de uma forma, ou, né, enfim, aí a gente pode entrar numa discussão bastante interessante, né, quer dizer, o que é o normal, então, voltamos lá, de novo, a discutir o que é o normal, o que não é normal, para poder ter um novo normal, né, e acho que quando a André fala, né, vamos olhar e receber essa pessoa que chega, né, a gente não se preocupe, nem caracteriza se é normal ou se não é normal, se ela tem um TEA ou se ela não tem um TEA, se ela tem uma deficiência ou não, né, nós estamos olhando para esse ser humano que está diante de nós. Então, assim, acho que temos aí várias reflexões a partir da fala de Raquel e André, né,
Então, acho que passo nesse primeiro momento, as perguntas ainda estão abertas, nós temos tempo, e a Evelyn, então, vai trazer as questões que apareceram ali no chat, né, para a gente dar continuidade à nossa conversa. Só para lembrar que eu cheguei a anotar as perguntas aí, eram algumas perguntas, Tá. E aí, se complementar. Uhum. Tá. Tudo bem. A pergunta da professora Camila Costa Gonçalves, ela perguntou aonde mais podemos ler sobre a geração selfie? Seria um fenômeno geracional? Eu queria dizer que essas reflexões elas estão sendo construídas nesse período, mas antes eu queria fazer uma fala a partir da fala da Sheila. A minha fala foi uma crítica a esse novo normal, questionando o normal, né? Acho que a gente está afinado nesse sentido. E essa proposta estruturalista que está acontecendo agora, que eu chamo de estruturalista, tem duas correntes, a estruturalista e a isomática, ela acredita nesse normal. Ela tanto acredita nesse normal que ela cria uma instância que é o homem de bem, né, que é o ser do bem. Então, existe o ser do bem e o ser do mal. Então, a gente continua por essa proposta estruturalista, que é uma das linhas que eu estou denominando como estruturalista, outra isomática. Essa proposta estruturalista, ela é discriminatória, ela produz discriminação, ela não tem flexibilidade, entendeu? Então, a minha fala é uma crítica a esse, eu nem falo novo normal, né? Eu falo de uma outra história que nós estamos construindo agora. Essa questão da geração selfie, eu não sei quem está escrevendo sobre isso, eu sei que essa ideia me veio na mente, eu coloquei, alguém deve estar escrevendo sobre isso, mas se ninguém estiver escrevendo sobre isso, eu vou escrever sobre isso. E se alguém estiver escrevendo sobre isso, eu vou escrever sobre isso, citando quem já escreveu sobre isso. É uma observação do contemporâneo. E a gente presta atenção porque as teorias que nós aprendemos hoje, elas partiram de experiências. Então, eu estou identificando uma riqueza dessa experiência que nós estamos vivendo, e a partir disso que nós vamos produzir. E aí eu também faço um convite a vocês. Quando a gente faz um convite para a gente fazer um mapeamento, não é só um mapeamento, é cartográfico, é o movimento que está acontecendo dos musicoterapeutas nesse momento pandêmico, e a gente produzir publicação a partir disso, eu estou convidando as pessoas para estarem junto comigo para esse aprofundamento, que não é só uma pesquisa de Google Form, é uma pesquisa mais aprofundada. Só para dar um continente rapidamente, no meu pós-doutorado, eu falei de uma reflexão, eu coloquei uma reflexão a respeito antes de acontecer esse período agora, né, como se a gente partiu na modernidade, eu não falo do lugar da modernidade, eu falo de uma crítica à modernidade no período contemporâneo, tá? Que a gente fala de uma não modernidade, segundo o Latour. Então, eu falo aí, no pós-doutorado, na apresentação final, eu falei sobre uma diferença constitutiva, porque a modernidade se baseou numa igualdade constitutiva, né? Ou pior, ela falou ela produziu uma homogeneização, uma homogeneidade da igualdade. O Boaventura de Souza Santos, ele tem uma reflexão sobre quando a gente deve considerar a igualdade, quando a gente deve considerar a diferença. Tem uma frase dele aí, que vocês podem achar na internet, muito importante sobre isso. E eu falo da diferença constitutiva. Nós somos constitutivamente diferentes. Se a gente conceber esse parâmetro de que somos constitutivamente diferentes, qualquer diferença vai ser uma diferença. Entendeu? Porque um autista, outro é deficiente, outro é negro, outro é branco, outro é gordo, outro é magro. Tudo é diferença. Nós somos constitutivamente diferentes. O que aconteceu na modernidade não é que a gente não tem que valorizar uma igualdade. A igualdade é importante para os direitos. Nós temos que ter direitos iguais. A gente tem que obedecer a uma lei de direito igual. Direitos iguais para todos. Mas, em termos existenciais, nós somos constitutivamente diferentes e produzimos modos de existência diferenciados. Então, é uma quebra secular do pensamento. Uma proposta, é uma provocação de quebra secular de um pensamento. Então, nós não vamos partir de um parâmetro de normalidade. Nós vamos partir de um parâmetro de que somos constitutivamente diferentes. Isso é uma das coisas que eu coloquei no pós-doc. Por conta era uma pesquisa do Brasil e Portugal em relação à saúde mental. Então, a experiência que eu tive com saúde mental, com dependência química, com soro positivo, com população de rua, idosos, basicamente, além de gestão de carreira profissional para músicos, me trouxe essa ideia de que nós somos constitutivamente diferentes e temos que abandonar essa premissa dessa igualdade. Igualdade para os direitos.
Igualdade com relação à nossa experiência religiosa, nós somos iguais perante uma deidade, seja lá qual for. E somos iguais perante a lei. Fora isso, nós somos constitutivamente diferentes. Essa é a aposta. Vamos lá. E a geração self está sendo produzida agora, essa produção. É interessante, Raquel, que eu ouvi nesse final de semana um autor falando, ele é da área, acho que da sociologia, chama Hugo Monteiro Ferreira, e ele fala sobre a geração do quarto, né? Acho que é um pouco diferente do que você traz da geração do self, mas também é algo para a gente pensar, né? O evento era sobre suicídio, enfim, mas os riscos, né, que essa nova geração, ou que essa geração, ele está chamando de geração do quarto. Né? A ideia complementa, porque assim, eu tenho observado muita questão do suicídio, poxa, gente, eu dei palestra de Setembro Amarelo, 5 palestras que eu dei no passado. Tinha uma escola aqui com 23 crianças praticando automutilação. Uhum. Isso é um comportamento aprendido. Uhum. A gente tem séries da Netflix que incitam a pessoa a pensar no suicídio como uma possibilidade viável. Uhum. Então, a gente vê uma criança de 9 anos vendo um seriado desse. Como é que é a construção dela, esse raciocínio? Então, é uma situação bastante profunda. Dá até um outro encontro. Dá. Evelyn, quer na sequência? O que nós temos? A pergunta do Fernando Senda. Ele perguntou se a neo-reforma psiquiátrica seria a partir da Lei 10.216 de 2001. Sim, a lei a neo-reforma psiquiátrica está sendo produzida agora também. Porque essa Lei 10.216 de 2021, que eu acompanhei todo o processo, ativismo, movimentos a favor, fui ativista nesse momento da luta antimanicomial. Essa lei, ela marca o início da reforma psiquiátrica pragmaticamente. Essa lei, ela marca isso, assim como a Lei 38 também, 8080 ajudou, a Lei da Portaria 336 também ajudou e outras. Nós conquistamos isso a partir da luta antimanicomial, do movimento da reforma psiquiátrica. Foi uma conquista social, né? A gente está falando de uma outra forma de lidar com isso, porque a gente está tendo agora a ascensão de um pensamento segregatório violento no mundo. Então, não se trata só de reforma psiquiátrica. A gente tem que quebrar as barreiras do manicômio que estão dentro da gente. Por isso eu falo da diferença constitutiva. Né? O que eu aprendi de melhor e mais profundo na vida foi com o usuário de serviço de saúde mental. Não foi com o livro, não foi com o professor acadêmico. A experiência imediata com eles nos mostra que eles nos ensinam outros modos de existência, uma forma, inclusive, mais solidária do mundo, mais sincera, mais transparente. Coisa que no mundo constitutivamente, no mundo neurótico, a gente não encontra. Tanto é que a psicanálise na década de 60 ganhou aí uma repercussão, mas a gente não está falando de um mundo que deva ser esquizofrênico, a gente está falando de trocas entre as pessoas, mesmo porque as patologias não são aplicáveis. A gente não pode psicopatologizar o mundo, as relações com o mundo. Então, quando a gente quebra isso tem que ser quebrado dentro de cada um. Esse muro segregatório tem que ser quebrado dentro de cada um. Alguém me perguntou sobre isso. É quebrar as barreiras que nos impedem. E como que a gente consegue isso? Porque às vezes nós temos uma família preconceituosa, às vezes um parente que é racista, não sei quem que é, não sei o que lá. Então, a gente tem que fazer isso com autoconhecimento e com terapia. Se você quer ser um bom terapeuta estudante, se você quer ser um bom terapeuta, faça terapia. Entre no processo terapêutico, entendeu? E a experiência vai te ensinar no lidar com o outro, e o mais importante de tudo é que você não sabe nada. A gente chega a um pós-doutorado para concluir que não sabemos nada. Se você chega num pós-doutorado e acha que sabe, você tem que voltar para a primeira série do ensino fundamental. A gente estuda muito para saber que não sabe. O ser humano é incognoscível. É impossível conhecer o ser humano. Temos que ter essa humildade diante dele. E esse amor. Quando eu falo de uma humildade, eu falo de um amor. Um amor no nosso trabalho, um amor na nossa assistência, um amor na relação com o outro e um cuidado consigo. É um investimento, terapia é investimento. Cara, investimento em você. Investimento em você. Faça esse investimento, que isso vai fazer completamente a diferença. Então, essa neo-reforma psiquiátrica, que o aluno citou ontem, que eu achei ótimo esse termo, a gente começa a pensar sobre isso, sim. Porque, além de uma reforma psiquiátrica, com tudo que acontece, a gente está tendo uma corrente de desconstrução da reforma psiquiátrica. Em vários, no país inteiro. A gente está tendo um retrocesso de mais de 30 anos de luta. As pessoas estão fazendo clínicas, comunidades terapêuticas com a mesma lógica hospitalocêntrica.
A gente está tendo pessoas religiosas querendo fazer terapia a partir de oração. Tudo bem, eu sou religiosa, também eu creio em Deus. Mas a questão é que existe aí um procedimento que é técnico, que cabe a gente fazer, entendeu? Então tem muita coisa em jogo agora e a luta interna nossa para quebrar realmente e não entrar nessa onda segregatória que vai nos tornar profissionais medíocres. E eu falo isso provocando mesmo. Se você entra no processo segregatório, se você está a partir de uma lógica única, se você não tem flexibilidade e se você não revê os seus preconceitos, você vai ter uma clínica medíocre. E não é isso que a gente quer para ninguém. E não estou falando que não sou medíocre. Não estou dizendo isso. Estou falando que é uma prática que a gente tem que fazer de nos vigiar e nos conhecer profundamente para entender até nossas limitações. Até nossas limitações. Por exemplo, eu não gosto de música sertaneja. Não sei se vocês gostam. Tenho horror à música sertaneja. E aqui a gente fica... Mas no tratamento terapêutico ali, eu esqueço completamente. Porque eu estou ali para servir ao outro. Então, se você me vir cantar uma música sertaneja numa sessão, você vai dizer, pô, ela adora música sertaneja. Mas eu, particularmente, execro. Né? Então, eu estou dizendo para a gente tem que conhecer até as nossas limitações e tentar vencê-las a partir da relação de amor e de humildade que tem na nossa clínica. E de reconhecer que somos todos diferentes. E todos nas suas diferenças têm que ser respeitados. Ponto, então vou ficar falando mais 2 horas. Gratidão. Eu tenho uma pergunta aqui separada agora para o André, feita pelo Fernando Senda. Ele pergunta como é essa resistência dos pais com esse sentimento de luto. Quanto tempo leva, em média, para eles começarem a se desfazer desse sentimento? Tá. Evelyn, inclusive, eu estava lendo o chat aqui, algumas pessoas perguntaram sobre isso, e realmente, eu acho que não à toa, é algo que, ao meu ver, exige muito do clínico. Exige muito do clínico. E vou linkar com a Raquel. De novo, a gente tem que estar fortalecido. E entendendo assim, vamos devagarinho, porque eu acho que foi a Rosemiriam que me perguntou como é que eu abordo. Em primeiro lugar, Rosemiriam, entre eu e a família que está na minha frente, eu tenho um papel só, que são os lencinhos Kleenex. Esses papeizinhos, eles são bem úteis, porque ali vai chorar. Vão chorar falando. A maneira de eu abordar é fundamentalmente eu estar presente e perguntando. Eu posso abrir, por exemplo, sabendo que esse ponto está bem nevrálgico. Eu posso, sala fechada, obviamente. Qual é o sentimento de vocês pelo filho de vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu posso, nessa pergunta, Rosemiriam, ter uma mãe que abre uma cachoeira. E aí eu ofereço para ela uma caixinha de lenço Kleenex. E a gente fica em silêncio. E eu posso, como parte da abordagem, chora. Vamos lá. Importante, importante. E alguém perguntou quanto tempo demora. Isso é muito de cada pessoa. E eu quero só dizer algo assim. Pode vocês terem mães e pais agora com filhos adultos que não terminaram o luto. Que não conseguiram até hoje, não é o tempo, é o tratamento. E aí, de novo, dou as mãos para a Raquel, não é com reza, não é com reza. A reza pode ajudar, óbvio, mas é tratamento, a gente tem que passar pelas fases do luto. Quer ver uma coisa que um terapeuta espera logo depois? Primeiro momento é uma negação, o segundo momento é raiva. Então, eu posso começar, vou dar um exemplinho e eu paro de falar aqui, só para exemplificar como a gente tem que ter preparado. Tá preparado? De repente, aconteceu comigo de eu levar um paciente da sala para a sala de espera e o pai me largar assim no meio da sala de espera. E a tua sessão dura pouco também, né? Aí eu puxei o pai para fora um pouquinho da sala e com muita calma, vamos marcar uma reunião, eu acho que tu tá querendo me falar alguma coisa. Vamos agendar uma reunião? E agendamos. Quando a gente foi conversar, pessoal, é óbvio que a nossa conversa não era sobre a minha metodologia de trabalho. O que esse pai estava reclamando, né? Qual é a frustração desse pai? É que ele leva no André, ele leva na TO, ele leva na escola, ele leva em todos os lugares. E o filho dele continua sendo autista.
Então, é esse luto que a gente tem que abrir espaço, são esses conteúdos que a gente tem que abrir território e escuta. E, de novo, Raquel, não julgamento e, por favor, não piedade. Gostem, tenham tesão pelo que fazem. Então, se trabalhem, porque não é mamãe, não chora, vai dar tudo certo. Não deu certo, pessoal. Essa mãe está te dizendo que não deu certo com o desejo. O pai não deu certo com o desejo. Então o sofrimento tem que vir, o fundo do poço tem que acontecer e depois a possibilidade de uma readaptação. E a felicidade. Isso em entrevistas com pais, encontrei famílias. Deixa eu só finalizar com um depoimento de um pai que chegou e nos contou. André, eu perguntei para minha esposa como é que a gente sobreviveu aquele ano, o ano do diagnóstico, né? E eu e o Eduardo, meu fazendo a pesquisa comigo, ouvindo. Aí a minha esposa, pessoal, me respondeu: não sobrevivemos. Aquela família morreu e renasceu uma outra família. E essa família hoje está bem. Mas é sério, a gente tem que estar preparado. Senão os processos de musicoterapia vão estagnar. André, eu tenho mais uma pergunta aqui para você. Uhum. Do Maurício Doff Sota. Ele diz que vê a importância da família, seja em relação à pessoa com alguma patologia. Já há alguma avaliação de como esse momento de isolamento está afetando a relação familiar? Eu tenho aplicado o telehealth. Não tem, não sei se o Maurício... Primeiro, oi para ele acompanha minhas lives, tá ali ele. Tudo bem, velho? Maurício, não há, que eu conheça, nesse momento, não sei se é o que tu está perguntando, uma avaliação mais formal de pesquisa. O que há, eu estou publicando agora na revista, são ensaios clínicos randomizados, por exemplo, sobre a aplicação do telehealth, e tem dado muito certo, Porém, não quer dizer que não necessite adaptações. Na minha prática, que estou aplicando o telehealth, as famílias estão cansando, alguns daqui a pouco vão desengajando, tu tem que fazer estratégias de intervenção para voltar ao engajamento e a motivação. Isso está acontecendo. Mas a literatura nos mostrou que é algo que dá muito certo. Então, eu não acho que o telehealth vai ser só o presente da musicoterapia, tenho falado. Eu acho que também vai ser um dos futuros. E como diz a Raquel, nós vamos ter que lidar, em parte, também com a adaptação, que é nessa falta de distribuição, essa distribuição absurda num país como o Brasil, onde muita gente não tem acesso a computador e a boa internet ainda. Então, acho que também nós vamos ter que ver maneiras de acessar lugares que não poderiam ter o atendimento e que a gente vai ter que criar estratégias, sei lá, via LAN house, via central de computação, aí via enviarmos gravações, mas eu acho que a gente vai ter um futuro interessante no telehealth também. Mais uma pergunta para ti, da Ana Alves. Ela pergunta: André, tens percebido se essa estagnação no processo pode ser considerado como uma pausa ou intervalo para esse ser, pessoa musical? Acompanhe suas transmissões no Instagram nesse sentido. Tens visto movimentos nesse momento intervalar, processo estagnado? E pensas em correlacionar com a visão de Zuckerland, Steiner, Northrop Frommes, etc.? Tem uma coisa para a Ana que eu respondi para ela no chat, mas eu quero reformular um pouquinho. Primeiro lugar, está valendo o que eu respondi para ela. Cada caso é um caso, tá? Eu acho que a Ana está falando uma coisa bem importante que acontece nas nossas clínicas. Tem um momento, sim, de eu chamei no livro de um resting point, de uma assimilação. Isso é Piaget também, né? E depois a gente cresce de novo, estabiliza, cresce de novo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de já passarem muitas sessões e o processo está estagnado. Então, nesse momento, Ana, eu não estou relacionando com Steiner, com Paul, com Zucker. Eu estou pensando na ecologia, por isso que eu me dirigi algumas vezes para a Andressa e para a Raquel, porque eu acho que a nossa clínica precisa expandir para o social.
sim, ela tem que entrar na ecologia. Mas tu também tem razão que pode ter, sim, assimilações para uma nova volta. Mas é um sintoma, né? É um sintoma quando para por muito tempo. E tem um compromisso que a gente não falou aqui, Raquel. A gente tem que ter também uma dose de conhecimento prático e também autorreflexivo para pensarmos sempre na nossa clínica associada à ética. Então, se tem um número de sessões que já passaram e eu não estou notando uma evolução no meu paciente, eu tenho uma responsabilidade ética de também expandir o meu setting para entender toda a ecologia, né? Porque senão a gente está fazendo sessão após sessão e não está acontecendo nada. Eu queria comentar, Evelyn, antes de você trazer a próxima pergunta, que é assim, a minha formação na UF, ela trouxe, bem baseada no pensamento contemporâneo, pegou Deleuze, Guattari, filosofia da diferença e por aí vai. A gente não concebe uma clínica separada, fala de um eixo ético, estético, político, né? Só que esse político ele não é partidário, ele é micropolítico, ele pega o cotidiano. Então, para a nossa concepção, não existe essa cisão entre clínica, social e político. Toda clínica é social e política, no sentido micro. Perfeito. Então, é importante, no manejo clínico, a gente ter essa noção. E eu queria até responder uma pergunta, não sei se a Evelyn anotou, mas era bastante lá atrás, que alguém me perguntou sobre musicoterapia e piques, né, sobre como é que pode, a musicoterapia vai entrar sobre essa questão de gestores públicos, abrir espaço. Olha só, gente, vamos pensar o seguinte, ninguém vai abrir espaço para você. A gente tem que furar os bloqueios, a gente tem que construir a nossa forma. Entendeu? E aí, o que acontece? A gente tem uma coisa chamada conexões, articulações. Tem articulações micropolíticas que a gente pode fazer. A gente pode criar espaço. Por exemplo, eu fui coordenar uma clínica de dependência química do estado do Rio de Janeiro. Era uma clínica pública, estadual. Eu estava lá como psicóloga e fui chamada para coordenar a clínica, coordenação técnica. Nessa meiuca, eu criei um espaço musicoterápico lá. A gente vai furando o bloqueio, a gente vai criando. E a gente vai criando espaço para que outros entrem nesse lugar. Então, a gente tem 2 momentos de luta. É a luta incisiva mesmo. Vamos todo mundo juntar e lutar para que coloque e implementar nos gestores públicos. Agora, a gente tem uma parte que é rizomática mesmo. Rizomática por infiltração. É a partir do contágio dos contatos. É a partir das conexões. Pega o conceito de rede de Latour. Então, a gente não tem que esperar alguma coisa vir pronta para a gente. A gente tem que ter 2 lutas. Uma luta coletiva de implementação por todas as instâncias que forem políticas, né? Mesmo a parte dura disso, e a gente vai encontrar também as brechas. E nas brechas, nos limiares, é que a gente tem que atuar para fazer com que a gente chegue. Não dá para... a gente não pode contratar um musicoterapeuta, mas eu posso fazer uma atividade musicoterápica, uma atividade musical, às vezes você começa por uma atividade musical e aí amplia para o espectro terapêutico, vai ganhando as pessoas, porque a música, ela contagia as pessoas. O contágio não é só de doença, o contágio é de alegria. Todo mundo se sente participante de um espaço musicoterápico ou musical. Então, você agrega, você pega um outro limiar, você navega no limiar em que você entra, constitui um espaço, e depois que você entra, constitui espaço, isso é da abordagem musicoterápica institucional, que eu gosto muito dessa linha, você consegue um espaço na instituição, agrega, e depois não tem como tirar. Está instituído, todo mundo gosta daquele espaço, todo mundo se refere àquele espaço. Então, é disso também, que a gente não esperar, a gente fazer um movimento, 2 movimentos, de conquistas macro, de transformações, a dos gestores públicos, correr atrás, bater lá em cima, e rizomatizar aqui embaixo, construindo práticas e espaços terapêuticos, musicoterápicos. Passo. Era essa pergunta mesmo que eu tinha anotado. Então, gente, acho que nós podemos, né, fechar aqui. Certamente poderíamos avançar a tarde inteira conversando e falando sobre, né, sobre as temáticas e os vários pontos que surgiram aqui nessas belas falas, mas nós temos um tempo, né, já meio-dia e 11, então nós precisamos encerrar, e acho que foi extremamente provocativo, mas de uma forma muito interessante, muito positiva, né, as provocações que foram trazidas tanto pela Raquel como pelo André,
né, provocações a nós mesmos, né, sejamos enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto seres políticos, sociais, né, musicoterapia e profissionais. Muito, muito bom mesmo, né, assim, acho que os comentários, inclusive ali no chat, podem também, né, acho que colaboram com o que eu estou colocando, e então queremos agradecer muito, muito e ao André, né, por essa manhã maravilhosa de pararmos no meio desse momento em que estamos vivendo e pensarmos, né, sobre essas questões todas que foram colocadas por vocês, né. Acho que é impossível sair imune dessa conversa, né, certamente, para mim, pelo menos, vou levando já várias anotações aqui, com muitas questões para a gente seguir pensando e dialogando. Acho que o diálogo não acaba aqui. Raquel nos convidou, fez vários convites aqui, né? André também nos provocou e nos fez convites a pensar. Acho que o diálogo deve seguir em frente, né? Não vamos encerrá-lo por aqui. Encerramos o evento da manhã de hoje, mas não a conversa. Então, realmente, muito obrigada, André, muito obrigada, Raquel, por vocês, né, disporem desse tempo para estar aqui conosco nesse momento e nesse evento. Então, agora passo para a Mariana. Da minha parte, sempre um prazer, gurias, sempre um prazer. Amo Curitiba, amo estar com vocês. Sempre um prazer. Gente, eu quero agradecer também, antes de passar para a Mariana, né, que ela vai finalizar, quero agradecer e, mais uma vez, fazer um convite. Dia 25 de setembro, a gente tem o próximo encontro Saúde com Arte no Desafio da Pandemia, encontro internacional. Vocês devem ver algum cartaz por aí, estou botando em tudo quanto é lugar. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Sem exceção. A Raquel vai fazer propaganda, eu também vou. Hoje é a penúltima live, se vocês quiserem assistir. Hoje é o paciente Lloyd, que é muito interessante, que é um adulto atendido pela Northrop Robbins Moderna. Clive, Alan e Ken. Então vai ser muito bacana. Se todos quiserem, hoje é às 20. Beleza. Professores, doutores, Raquel e André, muitíssimo obrigada pela colaboração, pela presença, por todas essas reflexões importantíssimas. Tinha certeza que a gente não ia errar nos nomes. E vocês são sempre muito bem-vindos na nossa universidade, nos nossos eventos. Contem com a gente também, sempre que precisarem. Obrigado, Mariana. E vou pedir para quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma foto, pedir para a equipe ajudar a tirar foto. E, enquanto isso, convidar para terça-feira que vem. Nosso tema da próxima semana será o envelhecimento e a musicoterapia, com o mestre Mauro Anastácio, professora doutora Cláudia Zanini, que está por aí. Cláudia, obrigada pela presença. Beijo, Cláudia. Vamos lá. Tirar a fotinha. Beijo também na Andressa, que eu falei diretamente. Saudade aí. Mais uma. Feito. Pessoal, muitíssimo obrigada pela presença. Espero que tenham aproveitado bastante. Até terça-feira que vem, 10h30, aqui no mesmo lugar. Abraço. Até mais. Beijo, gurias.